Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vou resolver as questões de Química que caíram no vestibular 2022 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Se você tiver interesse, não vai embora não, depois da vinheta, continua aqui comigo. Até! Vamos lá, professor Ricardo Marconato, que não faz ideia do porquê falou a palavra até agora há pouco. Estamos aqui então para resolver, como eu falei, as questões de química que caíram no vestibular da Federal. Se você não tem a prova, aqui na descrição tem o link ali para o arquivo que eu vou trabalhar, né? E nesse arquivo já vai ficar o próprio link ali para esse vídeo. Quando você estiver, de repente, vendo esse arquivo aí, onde que está mesmo o vídeo? Só você clicar lá, você já vai ser direcionado para esse vídeo aqui, onde eu resolvo essas questões, né? Se você gostar da resolução, não se esqueça, antes de ir embora, deixar aquele seu joinha aí, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho se você quiser, beleza? Também, se você quiser, pode me procurar no Instagram, que aí a gente pode ver ali, de vez em quando eu faço algumas publicações, não é todo dia, não é constante, mas tem algum material lá já no perfil, e você pode também mandar um direct ali, tirar alguma dúvida eventual, né? Vamos lá, então, para a nossa tela aqui da resolução. Questão 41, né? Eu recebi essas... Eu tirei fotos, né, da prova, e reescrevi, né? Então eu não peguei o arquivo, até eu procurei, acho que a Federal ainda na data que eu tô gravando, não a Federal do Mato Grosso do Sul, né? Não colocou disponibilizada essa prova ainda, né? Pelo menos eu não achei, tá? Mas vamos lá, temos aqui as questões que foram recolocadas aqui, redigitadas e tal. Algumas coisas eu mantive do jeito que estavam na prova original, tá? E eu vou fazer os comentários no momento adequado. Aqui, ó, então, questão 41 diz sobre os modelos atômicos, questão muito fácil essa, né? E fala aqui sobre os modelos científicos, que são importantes para a ciência, que eles têm a função de explicar fenômenos do cotidiano. Um dos exemplos de grande relevância da química foram os modelos atômicos. Aí ele diz que esses modelos foram formulados, né, por meio de muito estudo e experimentação, e cada um à sua maneira ajudou a compreender aspectos da matéria. E aí a pergunta vem aqui no final. Nesse contexto, é correto afirmar que o primeiro modelo atômico, então, o primeiro modelo atômico que explica a questão da eletricidade, que já era conhecida, a eletricidade era conhecida desde a antiguidade, né? A característica elétrica, né? Logicamente que com outros níveis de profundidade. Mas, em termos de modelos atômicos, para explicar como que a matéria, né, tem relação aí com a eletricidade, foi o modelo de quem? E aí a gente vem aqui com alguns nomes, né, famosos. Modelo de Dalton, né, modelo de Rutherford, modelo de Thomson, não tão falado no ensino médio, mas o modelo de Sommerfeld e o modelo de Bohr, né, esses da letra A, B, C e D, né, A, B, C e E são os clássicos, são os 4 modelos que geralmente são falados, né. E aí, qual deles, né? Qual deles que explicou a eletricidade? É óbvio, né? É óbvio que foi aqui o modelo de Thomson, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo que está pelo menos pleiteando uma vaga numa universidade deveria saber, né? O modelo de Thomson foi o primeiro aí a propor a característica elétrica da matéria, né? Usando lá aqueles tubos de raios catódicos, analisou gases ali numa condição de atmosfera rarefeita dentro dos tubos e percebeu ali a existência de carga elétrica na matéria, né? Nos gases. Então aí propôs um modelo atômico que aqui no Brasil a gente chama, né, de pudim de passas, né? Eu prefiro, quando falar, pensa num sorvete de flocos, né? Aquela massa branca seria positiva e aquelas partezinhas do chocolate pequenininhas ali seriam as partes negativas, né? Então o modelo de Thomson, sem dúvida, a resposta correta. E é o gabarito, porque já foi divulgado o gabarito e o gabarito está certo, tá? Não deve ter nenhuma alteração de gabarito aí. Inclusive, nenhuma das questões eu vi motivos para anulação, né? Muito fácil esse aqui, né? Muito tranquilo. Vamos para o próximo. A próxima diz o seguinte, né? Aqui, eu não sei se eu já falei, mas se você tá vendo depois o vídeo, né? Se você tá vendo o vídeo agora e depois baixou aqui esse arquivo e esqueceu onde que estava o vídeo, você pode clicar, vai ter uma parte, né, um link clicável aqui em cima do logo aqui da Exercitando a Química. Então, se você quiser, clica e vai te direcionar para esse vídeo aqui, beleza?
O 42 coloca aqui para nós que o eugenol, molécula A, e vanilina, que é a molécula B, são dois compostos orgânicos de origem natural. Ambos têm aromas bem acentuados e característicos, por isso são bastante apreciados pela indústria alimentícia e de cosmética. As duas estruturas químicas têm funções orgânicas semelhantes e diferem em uma. As funções semelhantes e a diferença de B em relação a A são, respectivamente, e aí a gente vai ver aqui, né, vou baixar aqui para as alternativas primeiro, que são os nomes das funções orgânicas. Aqui era uma questão simplesmente de reconhecimento de grupos funcionais. Tá? E aí, sempre o grupo funcional, você vai bater o olho onde tem átomos diferentes de carbono e hidrogênio, que vão caracterizar o grupo funcional então. Então, oxigênio, tem um aqui na molécula A. E aí, só ter o oxigênio não nos diz nada, tem que ver quem está junto dele. Então, aqui tem um OH, aí já começa a nos dizer algumas coisas, né? Então, o OH, a gente tem algumas funções orgânicas que tem OH. E eu percebo, né, vou destacar aqui em amarelo, do outro lado, que eu também tenho OH na mesma posição, né? Então, uma das coisas que são iguais aqui entre a molécula A e B é esse OH. Ele está posicionado aqui, ó, ligado nessa estrutura, que a gente tem que saber que é um anel aromático, né? Então, esse aqui e esse aqui são coisas iguais nas duas moléculas, né? Outra coisa que é igual, esse outro O que eu destaquei aqui, ó, ele tem um CH3 do lado. E se eu observar, ele tem a mesma coisa do outro lado lá, ó, OCH3. Então, na mesma posição, né? Se você olhar nessa parte aqui da molécula, daqui para baixo, ó, nessas duas moléculas, elas são exatamente iguais, né? Desse tracejado que eu fiz para baixo, exatamente igual. Então, o que tem de igual? Essas duas coisas que estão aqui. E o que tem de diferente? Vou pintar de uma cor diferente agora. Esse oxigênio aqui está diferente, ó, né? E aí você observa que esse oxigênio está fazendo dupla ligação com um carbono, que aqui escondido está um carbono. Você deveria saber, né, que nesses pontos aqui, todos eles eu tenho carbonos. Em cada encontro, em cada ponta, que não tenha uma letra diferente, eu tenho carbonos, né? Então, o que está em amarelo é igual e o que está ali destacado em azul é diferente. Vamos para o reconhecimento das funções, então. OH ligado a anel aromático. OH ligado a anel aromático, a gente chama de fenol, né? Então, é fenol, tanto esse OH aqui ligado no anel aromático, desse da molécula da esquerda, na A, quanto esse na direita. Então, questãozinha básica. O OH pode estar presente no álcool? Pode, mas o carbono teria que ser saturado, só fazer ligação simples. Então, não pode ser álcool, né? E a gente já viu, né? É fenol. Então, onde não tem fenol, estaria errado, né? Então, essa aqui, ó, já não tem fenol na primeira, você já cancelaria, tá? Vamos por eliminação aqui, né? Descobrimos que essa é fenol, então eu cancelo onde não tem fenol. A letra C, enol, e aqui as outras têm fenol, né? Então, beleza. Eliminei aqui duas já, sabendo que ali eu tinha um fenol. Eliminei a B e a C porque não tem fenol na parte inicial que representa aquilo que está igual, né? Vamos para essas duas outras, então. OCH3. Eu tenho um O, e desse lado aqui eu tenho carbono, e desse outro lado eu tenho carbono também. Então eu tenho carbono aqui e carbono aqui, né? O que é o COC, né? OCOC. Nenhum desses carbonos tem dupla O. Então isso aqui é um éter, né? Então eu tenho éter tanto nessa parte aqui, né? Quanto nessa aqui, porque essas moléculas embaixo são iguais, né? Então aí a gente já responde a questão. Você não precisava nem saber a última, porque aqui falou que é álcool, não, é éter. Aqui tinha fenol e falou que era aldeído. Não. Então, obviamente, só pode ser a letra D. Você não precisava nem saber que isso aqui era um aldeído, tá? Mas por que é um aldeído, né? O que é o grupo funcional do aldeído? É um C dupla O, então aqui eu tenho um C dupla O, H. Cadê o H, professor? Ele está subentendido aqui, porque nessas representações, né, do tipo em linha, geralmente não aparecem os carbonos e nem os hidrogênios, tá? O que o autor da questão fez aqui, né? Ele deu uma misturada, né? Os hidrogênios ligados a carbono não aparecem, tá? Porque o ligado ao oxigênio aparece, a nitrogênio também. Ele misturou um pouquinho, ele pegou a parte aqui, né, da fórmula em linha, onde a gente omite carbonos e hidrogênios, mas aqui ele colocou o CH3, né? Ele poderia ter colocado ao invés de CH3 um simples traço assim, ó, ao invés de colocar CH3, já estaria representando CH3. Ele optou por deixar
o carbono e os 3 hidrogênios aparecendo ali. E é relativamente comum, nesses casos, assim, a gente fazer essa mistura. Mas então aqui, ó, você precisava só reconhecer fenol e éter para resolver a questão. Não era uma questão difícil também. Se você vai se preparar para uma prova aí, o mínimo da química orgânica, o mínimo do mínimo de você estudar, é o reconhecimento de funções orgânicas, e aqui estava bem fácil, né? Vamos lá, isso na minha opinião, né? Para quem de repente fez e errou, vai falar que, né, tá fácil, nada, né? Mas vamos lá, 43 então. Em um vaso reacional fechado foram colocados 0,300 mol por litro de gás nitrogênio e 0,200 mol por litro de água, mantendo-se a temperatura em 55 graus Celsius e uma pressão de 123 atm. Após curto período de tempo, constatou-se que a reação atingiu o equilíbrio com formação de 0,060 mol por litro do sal nitrito de amônio, NH4NO2, conforme demonstrado abaixo, daqui a pouco eu vou mostrar. Com o intuito de tornar a reação produto favorecida, foram feitas 3 intervenções separadamente, seguidas de análise. Na primeira intervenção, adicionou-se catalisador de ródio, que é o RH, né, símbolo do ródio, à reação. Na segunda, diminuiu-se a pressão do sistema e na última intervenção, adicionou-se mais 0,100 mol por litro de NH4NO2. Assinale a alternativa correta em relação às 3 intervenções feitas na reação, de acordo com os princípios de Le Chatelier. Beleza. Então aqui no começo a gente tem valores, né? E acha que pode vir aqui um cálculo do KC, por exemplo, né? Porque ele deu quanto que iniciou de cada um, deu quanto que formou no final. A gente poderia pensar, né? Que seria levado para isso, mas não, porque tem um detalhezinho que eu vou comentar aqui nessa questão, né? Ele coloca, né, que a transformação está aqui, ó. A gente tem então N2 gasoso reagindo com água gasosa e um equilíbrio com NH4NO2 sólido, tá? Então a gente tem um equilíbrio heterogêneo, gases e sólido. Alguns comentários aqui sobre, primeiro comentário, né, sobre esse símbolo aqui. Ele não é o símbolo adequado, tá? O símbolo de equilíbrio é um que tem esta carinha aqui, ó, tá? Cada seta ela só tem um lado, né? Não tem uma flecha com as duas partezinhas, só tem uma parte, né? Então o símbolo não é adequado, deixei exatamente o que estava na imagem, estava na prova que eu tirei a foto. Para colocar aqui, então eu mantive o mesmo símbolo, tá? E beleza. Uma outra coisa que eu vou comentar também é que é o seguinte, ele coloca aqui pra gente, ó, atingir o equilíbrio com formação de 0,60 mol por litro. Me soa estranho isso, ele colocar uma concentração aqui, porque ele mostra uma equação onde tem um nitrito sólido, né? Nitrito de amônio sólido. E aí não faz sentido a gente ter, né, uma representação em concentração em mol por litro. Porque a concentração em mol por litro dos sólidos ela é constante, né? Então, meio estranho aqui, né? Estranho também quando ele fala que ele adicionou mais 0,100 mol por litro aqui. Para sólido, não faz muito sentido isso, né? Mas, tudo bem, vamos ignorar isso, né? Não influencia tanto na parte das respostas, vamos colocar assim, né? Vou deixar aqui aparecendo as 3 intervenções e vai aparecer aqui também as 5 alternativas para a gente responder. Então vamos lá, primeira intervenção, vamos colocar aqui. O que foi na primeira coisa que ele fez? Ó? A primeira, ele adicionou o catalisador. Então se eu adicionar catalisador, o que acontece com o equilíbrio? Né? Porque ele quer deslocar para o produto, né? Ele quer tornar a reação produto favorecida. Então ele quer pegar esta parte aqui que vai para a direita. Ele quer jogar o equilíbrio para a direita, não para a esquerda. Vamos diminuir aqui o tamanho para ficar destacado só essa parte de cima aqui. Eu quero alguma coisa que leve para a direita. Aqui. Se eu adicionar catalisador, o que vai acontecer com o equilíbrio? Vai deslocar para um lado? Não, né? Então, nada acontece se eu adiciono catalisador, quando a reação já está em equilíbrio. Eu até conseguiria reduzir o tempo do equilíbrio ser atingido se eu inicio a reação com o catalisador. O equilíbrio chega num momento mais rápido, né? Chega num tempo menor. Mas o catalisador não afeta
o equilíbrio no sentido de deslocar para um lado ou para o outro. Então, o catalisador não afeta nada. A segunda coisa que ele fez o quê? Isso que eu estou analisando só as ações que ele fez aqui. Depois a gente acha uma alternativa aí correspondente ou não, né, com o que a gente está colocando aqui. Na segunda, ele disse que ele diminuiu a pressão. Então ele pegou a pressão e abaixou. A pressão, quando é falado assim de modo genérico, né, a gente vai associar o quê? A pressão vai influenciar um sistema em equilíbrio, desde que eu tenha quantidades de gases diferentes, número de moléculas gasosas diferentes entre reagente e produto, tá? Como é que eu olho isso? Para achar que é essa 2, eu olho para as moléculas gasosas. Então, desse lado, eu tenho 1 mol de gás N2 e 2 mols de água gasosa. Então, eu tenho aqui 3 mol de moléculas que estão gasosas. E desse lado, eu só tenho sólido. Então, aqui eu tenho 0 mol de moléculas gasosas. Esse equilíbrio químico, então, poderia ser influenciado pela pressão. Se eu aumento a pressão, o que eu faço? Eu favoreço, né? Eu sempre faço assim, ó, se eu aumento a pressão, estou empurrando algo, estou fazendo um volume aqui, ó, entre a minha mão que está aberta e a minha mão que está fechada, aumentei pressão, reduzi volume. Então, o equilíbrio se desloca para o lado de menor volume, tá? E essa pressão que vai ter esse efeito é uma pressão que tem que ter alteração no volume, uma contração, uma expansão de volume, para que possa a gente ter esta influência aí no equilíbrio químico. Tá? Então, se eu aumento a pressão, eu vou para o lado de menor volume. E se eu abaixo a pressão? Se eu abaixo a pressão, a consequência é ir para o maior volume, que é igual, né, que é equivalente ao maior número de mol de moléculas gasosas, tá? Por quê? O volume ocupado por 1 mol de qualquer gás em determinada temperatura e pressão é o mesmo independente do gás. Então, o volume é proporcional ao número de mols. Se eu tenho 1 mol, eu tenho um volume. Se eu tenho 2 mols, 2 volumes. Se eu tenho 3 mols, 3 volumes. Se eu tenho 0 mol, eu não tenho volume de molécula gasosa. Então, aqui eu tenho o maior número de moléculas gasosas, maior volume. Portanto, se eu abaixo a pressão, eu favoreço o lado dos reagentes e não dos produtos. Beleza, a terceira ação, será que ela teve alguma influência? A terceira ação, ele está dizendo que ele adicionou mol por litro, só que é uma substância sólida. Então, assim, o mol por litro da substância sólida dá para a gente pensar em calcular? Na minha visão, não faz nem sentido, né? Por quê? Se eu tenho, né? Quando eu falar em mol por litro, estou falando de uma solução. Né? A menos que eu tivesse uma solução sólida, aí até daria para a gente pensar, né? Quantos mols que eu tenho ali, né? Sei lá, um cubo de 1 litro, né? Um cubo perfeitinho ali de 1 litro de volume, eu tenho volume. E se eu sei quantos mol que eu coloquei lá nessa solução sólida, eu consigo fazer um cálculo, mas ele não tem muito sentido pra gente, né? Mas vamos considerar o seguinte, ele adicionou, tudo bem, ele quer adicionar mol por litro, tá, tudo bem, mas ele está adicionando sólido. E o sólido, quando eu adiciono no equilíbrio, ele não desloca o equilíbrio, tá? Não desloca. Nem quando eu tiro o sólido ele não desloca o equilíbrio, nem quando eu adiciono o sólido ele não desloca o equilíbrio. Então, o que ele fez aqui? Ele adicionou um sólido, ele ADD um sólido, tá? Não interessa quanto do sólido que ele adicionou, ele adicionou sólido. Quando ele adiciona sólido, o que acontece com o equilíbrio? Nada. O equilíbrio não é afetado. Nada. Nada acontece também. Beleza? Ou seja, nada do que ele fez deslocou o equilíbrio para a direita. Catalisador e sólido não ia influenciar o equilíbrio para nenhum lado. E quando ele mexeu na pressão, ele abaixou a pressão. E isso leva para o lado de maior volume gasoso, veio aqui para os reagentes, né? Então, a gente tem uma alternativa que fala isso, que é justamente a letra B. Ó. Nenhuma das intervenções tornará a reação produto favorecida, ou seja, ninguém vai deslocar para o produto. Por que as outras estão erradas, né? Aqui, já quando eu falei do catalisador, não acontece nada. A adição do catalisador tornará... Não, o catalisador não influencia o deslocamento do equilíbrio, não desloca o equilíbrio, né? Ele só reduz o tempo que o equilíbrio vai ser atingido. E se o equilíbrio já foi atingido, não adianta colocar catalisador, porque ele não vai ajudar em nada, né? A diminuição da pressão deslocará o equilíbrio em relação à direção do produto. Não. A diminuição da pressão, nesse equilíbrio específico, leva para a esquerda, para o reagente, né?
Com a adição do sal NH4 e NO2, e aqui eu deixei do jeito que estava na prova, não colocaram subscrito, né? Deixaram normal aqui, falinha de formatação. Então não vai ter mais produto formado por dois motivos. Uma, porque essa substância é sólida e não iria influenciar de qualquer jeito, e outra que ele é o produto. Se eu adicionasse, se ele influenciasse aqui, eu ia deslocar para o reagente, não para o produto. Eu adiciono de um lado, desloca para o outro, né? Então, é duplamente errada, né? Eu estou adicionando algo no produto que, né, poderia deslocar para um lado, mas seria para o reagente, não para o produto. E outra que eu estou adicionando sólido, ele não vai influenciar. E aí está errada por quê, né? Somente a diminuição da pressão e a adição de catalisador são capazes de deslocar a reação. Não, nenhuma é capaz. Então, letra B, né, é a única resposta correta aí, com esse detalhezinho que eu destaquei em azul aqui, que é meio estranho quando eu vejo assim, né, tratar o sólido com mol por litro, mas tudo bem, né? Não influenciava negativamente aí na resposta. 44, então, de Bohr, modelo de Bohr. De acordo com Bohr, cada linha do espectro atômico do hidrogênio correspondia a um decaimento quântico na eletrosfera do átomo. O gráfico a seguir representa possíveis decaimentos de um átomo de hidrogênio, considerando apenas os 4 primeiros níveis de energia. Então a gente vê que a segunda questão que cai modelos atômicos. Então, de toda a química, ele colocou duas questões, né? De tudo que ele poderia colocar, eles colocaram duas questões sobre modelos atômicos. Uma bem fácil, essa aqui já é um pouquinho mais do médio para o difícil. E colocou uma de orgânica, né? Reconhecimento de funções orgânicas, e a outra ali de equilíbrio químico, né? Então, são 3 temas até agora aqui nessa prova, né? E então tem aqui, ó, esse gráfico que eu, né, redesenhei a partir da imagem. Um eixo Y aqui da energia em joules, representações de 3 níveis de energia, né, nível 1, 2 e 3 e 4, de 4 níveis de energia, né, são os 4 níveis aí, e a gente vê as transições aqui, né, do nível 4 para o nível 1, do nível 4 para o 2, do 4 para o 3, do 3 para o 1, do 3 para o 2 e do 2 para o 1. Então todas as transições possíveis aí. Vamos lá ver o que ele pede para a gente. Quais dessas transições eletrônicas correspondem respectivamente às linhas espectrais de maior e de menor frequência? Então vamos lá, aqui você teria que saber, né, qual que é a ideia, a relação, né, entre frequência e energia, né? Qual a ideia, qual a relação entre frequência e energia? Então, aqui você teria que ter essa ideia, teria que ter esse conhecimento, que nem sempre a gente aborda isso, né? Dependendo de como são as aulas, a dinâmica da sala de aula, nem sempre a gente consegue ou chega a comentar isso. E aqui o vestibular cobrou, né? Quanto maior a energia, maior a minha frequência, tá? Então, altas energias, frequências altas. Baixas energias, frequências baixas. Essa é a lógica, tá? E aí, você tinha que ter isso em mente para poder responder. Porque ele pede, né, as linhas espectrais, ó, ele está falando das transições eletrônicas. Então eu tenho que pensar nesses saltos aqui, né? Cada um desses saltos. Não é em cada linha dessa. Se eu pensar na linha, o nível que tem maior energia é o nível 4. Né? Então, maior energia, maior frequência. Mas ele não quer um nível, ele quer as transições. Então, esses saltos entre um e outro, né? Quais são, né, as linhas espectrais, que cada salto desse vai gerar um espectro, né? Ele quer a de maior e a de menor frequência. Então, maior e menor frequência. Ou seja, a de maior energia e a de menor energia, porque energia e frequência são diretamente proporcionais. Então, a gente vem aqui e vai ter que verificar qual é a maior seta de salto, qual é a menor seta de salto ali. Eu vou até colocar, né, em cores diferentes aqui, a maior e a menor, o destaque, né, para destacar ali a própria linha nessa cor, né? Então, qual que é a maior distância aqui? A maior distância é essa, né? Do 4 para o 1. A maior distância está aqui, ó, né? Pega lá de maior energia até o de menor energia. Então, essa distância, esse salto aqui, né? Do 4 para o 1 é o salto de maior energia, né? É o salto de energia maior de todos eles aqui. Qual que é o menor? A menor distância, claramente aqui entre o 3 e o 4, né? Então a menor distância está aqui, ó.
Esse aqui, então, ó, o 4 para o 3 é aquele que tem a energia menor de todas, portanto, frequência menor. Então, aqui vai ter a maior frequência e aqui vai ter a menor frequência, porque maior energia está de 4 para o 1 e a menor energia está do 4 para o 3. E a gente tem uma resposta nesse sentido, né? Ó, de 4 para 1 e de 4 para 3, logo aqui na letra A. Beleza? Essa aqui não era, porque eu falei que ela era de médio para difícil. Porque nem sempre quando você aborda modelos atômicos, você fala, você entra nesses detalhes aqui, né? Das transições de frequência e tal, de energia. E aí o comprimento de onda, que é inversamente proporcional à frequência, né? E à energia. Nem sempre se aborda isso, né? Depende muito da escola, do professor. Mas por isso que eu considero um pouquinho mais difícil esse aqui. A quinta, também na química orgânica. Então a gente teve, né? Só que aqui um pouco mais de conhecimento não de funções orgânicas. Então a gente teve modelos atômicos, 2 questões, uma de equilíbrio químico e 2 na química orgânica. Uma de reconhecimento de funções, bem fácil, e essa aqui já um pouco mais específica, né? Que ali é a parte mais introdutória, falando de como são as ligações no carbono e dos ângulos de ligação do carbono, tá? E aí tem essa historinha que é contada pra gente. Ó. O grupo nitro, que é o NO2, é utilizado na fabricação dos principais explosivos, como o TNT. Aqui ele já tenta introduzir na sua cabeça uma ideia, né? Talvez de uma molécula bastante falada no ensino médio, né? Os explosivos são formados por moléculas que possuem uma grande densidade de energia, que é a quantidade de energia armazenada em um determinado sistema ou região do espaço por unidade de volume ou por unidade de massa. Moléculas que possuem ligações tensionadas, vamos destacar ligações tensionadas, possuem densidade de energia maior que as moléculas não tensionadas. Por esse motivo, os cientistas estão utilizando moléculas tensionadas como suporte para grupos nitro, produzindo explosivos violentíssimos. Qual das seguintes moléculas é mais adequada para ser utilizada como suporte para os grupos nitro? Então, quando ele coloca, né? Quais moléculas, qual molécula, né? Qual das moléculas é mais adequada? A gente está querendo, né? A molécula mais tensionada, né? Porque ele está colocando isso, né? Para a gente. As moléculas tensionadas têm maior densidade de energia. Os cientistas estão utilizando moléculas tensionadas. Então, a molécula mais adequada vai ser a mais tensionada. Era isso o foco da questão. E aí, qual que seria a abordagem que você teria que fazer? Você teria que lembrar, né, que o carbono, de acordo com o tipo de ligação que ele faz, ele tem alguns ângulos, né, entre os ligantes ali, ângulos aproximados, depende de qual é o ligante, do tamanho, né? Mas quando eu tenho o carbono que só faz ligação simples, eu coloco esse carbono num centro de um tetraedro. Então eu tenho aqui, né, um ligante aqui em cada ponta dessa parte azul, e aí aqui eu teria, né, um tetraedro sendo desenhado aqui, né? Vamos ver se vai ficar mais ou menos bonitinho. Ficou até bonitinho esse meu tetraedro aqui, ó, né? E o ângulo das ligações aqui, né, é da ordem aí de 109 graus, 109,28, né? 109 graus, tá? Entre essas ligações azuis. Então, o ângulo dessas ligações azuis aqui, ó, que vai ser entre o carbono e as outras coisas que ele está ligado, né? No carbono faz 4 ligações simples. O ângulo dessas ligações azuis é de 109 graus. O ângulo das ligações... Então, isso aqui seria o normal para ele, né? É a menor tensão possível para um carbono que só faz ligação simples. Porque a gente está pensando no tensionamento. Então, o ângulo, quando tem ligação simples, é 109,28. Então, 109 graus aproximadamente. É um ângulo que está com a menor tensão possível. Quando eu vou para um carbono que faz ligação dupla, eu tenho já uma estrutura mais ou menos assim, ó, tá? E aí, os ângulos aqui entre essas moléculas, entre essas ligações, né? Entre o carbono aqui que está ligado a alguma coisa por essa ligação, aqui embaixo e aqui na dupla, esse ângulo é de aproximadamente aí 120 graus, tá? Entre essas ligações. Então, esse ângulo aqui e esse aqui. E quando eu tenho um carbono que faz ligação tripla ou duas duplas, né? Mas vamos colocar aqui o tripla.
esse ângulo de ligação aqui máximo é de 180 graus. Então esses são os ângulos, né, que os átomos ao redor, que as ligações do carbono, né, com os átomos ao redor dele, dependendo de quantos ligantes tem o carbono, então se tem 4, se tem 3 ou se tem 2 ligantes ao redor do carbono, vai formar esses ângulos aí para ficar o mais distante possível, as nuvens eletrônicas os mais distantes possíveis, e ficar o mais estável possível. Quando que tem o tensionamento? Quando eu mudo esses ângulos, tá? Quando eu por algum motivo mudo esses ângulos. Como que eu poderia mudar o ângulo aqui, por exemplo, no 180, praticamente você não vai ter muitas modificações aí, né? Porque eles estão nos lados, estão em lados opostos aqui do carbono, né? Então, pouco provável que você tenha um tensionamento aí, talvez pudesse ter alguma coisa entre uma outra parte da molécula que causasse alguma repulsão em um desses dois lados. Mas em 180 a gente praticamente não vai ter modificação. Agora em 120 já dá para pensar. Se eu coloco aqui nessa parte, né, dois grupos R muito grandes aqui, ó, tá? Que ocupem muito espaço, e pode ser que eles vão se repelir, né? E vão tentar abrir um pouco esse ângulo. Então esse ângulo vai ficar um pouco maior que 120, para deixar essas duas coisas mais afastadas. E esse ângulo aqui entre a simples e a dupla diminua um pouco. Então eu tiro esses 120 graus aqui. Eu deixo um lado um pouco maior, o outro lado um pouco menor, gerando uma tensão ali. No 109, alguma coisa semelhante. Eu poderia pensar, né, em grupos grandes aqui, posicionados, estão em um ou em dois dos lados, né, e causando aí uma maior repulsão entre esses grupos maiores, né, pela proximidade, pelo espaço que eles ocupam ao redor do carbono, e eu poderia ter ângulos diferentes aqui, então alguns ângulos vão aumentar e outros vão diminuir. O nosso trabalho aqui era olhar para essas estruturas e tentar associar isso, né? Qual delas estaria mais tensionada? No hexágono aqui, você tenderia a, né, pensar aqui que você teria um ângulo, né, de 120 graus, que acho que vai dar aqui no hexágono, né? Mas aqui a gente tem, né, na característica do ciclo hexano, que é essa molécula, os ângulos são aproximadamente de 109 graus, tá? Aproximadamente 109 graus. Porque há uma conformação aí, ele não fica plano, essa molécula não é plana. Ela assume duas conformações básicas, que chama de barco e que chama de cadeira. Por que elas assumem isso? Para que os ângulos das ligações entre os átomos de carbono e os hidrogênios, porque eu tenho aqui em cada ponto, né, carbono, então esse ponto aqui que eu vou colocar em vermelho está sendo ligado a 2 carbonos e também a 2 hidrogênios. Então ele tem 4 ligantes, tá? Então o ângulo de 109 graus é o foco. E aqui a gente tem ângulos aí aproximadamente 109 graus, porque essa molécula pode se organizar espacialmente de maneira a conseguir isso, tá? Aqui também tem um pouquinho, né? Mas aqui o ângulo já é aproximadamente aí de 108 graus, tá? Agora aqui, ó, a gente tem todos os ângulos nessa molécula. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa face da direita em vermelho. Aqui em cima, né? Vou colocar nesse ponto, ó, 90 graus. E aqui na face da frente, eu vou colocar aqui, ó. E se você olhar todos os ângulos entre carbonos aqui, né? Porque eu tenho carbonos em cada vértice desse. Essa estrutura aqui é chamada de cubano, não pelo país, mas por ser um cubo, né? E o cubano, né, além de todas essas ligações entre carbonos, ó, se você olhar cada ponto desse está com 3 traços partindo dele. Significa que em cada vértice aqui eu tenho um hidrogênio. Eu tenho um hidrogênio aqui, tenho um hidrogênio aqui, tenho um hidrogênio aqui, tá? O que eu tenho aqui então? Eu tenho, ó, pelo menos vou fazer aqui para esse aqui, ó, esse aqui e o outro lá atrás, ó. 3 dessas ligações aqui estão a 90 graus, uma em relação à outra. Então eu tirei 3 ligações do ângulo de 109 e joguei para 90. Então essa molécula aqui, que é a nossa resposta, né? Ela é a mais tensionada de todas, né? Porque eu tenho 3 ligações ali que saíram do 109 e foram para 90. Aí você pensa, mas então essa aqui do hidrogênio com as outras está maior. Sim, está maior esse ângulo.
tá? Mas eu tenho 3 ligações aí que estão tensionadas. Como se eu pegasse ali, né, 3 dessas ligações e fizesse assim com elas, apertasse elas para elas ficarem um pouco menores. E aí causa uma tensão. Agora, por que as outras não, né? Aqui, ó, eu tenho carbonos nesse estilo aqui, ó, carbonos que tem dupla, né? E essa dupla fica deslocalizada, mas são carbonos onde o ângulo aqui é mais ou menos 120 graus, tá? E o benzeno é uma molécula estável, né? Por conta da característica da ressonância. Então essa tensão aí que existe das ligações, ela é meio que compensada pela característica da ressonância de dar estabilidade. Então não é o caso. Aqui na letra E, né? A gente teria que... não é uma molécula planar também, tá? Se a gente pensasse aqui só na matemática, né, a gente já vê que se fosse planar, né, é um ângulo maior de 90 graus, então não está tão tensionada quanto a outra, mas aqui vai ser um ângulo aí, ângulos que tendem a ser maiores que 109, então devem ser ângulos maiores que 109, mas para fins dessa questão, o que deveria chamar a atenção eram esses ângulos de 90 graus aqui, que dariam a letra C como verdadeira. E, portanto, o gabarito, né, de todas as questões aí, eu não discordo de nenhum gabarito. Essa aqui é relativamente puxada, né, porque para você saber esses ângulos de cada uma dessas aqui, né, principalmente dessa, né, é um pouco mais complicado, né, porque se você considerasse, né, com 120, ou com um ângulo aqui dentro, deve ser 120, né, você teria 120, né, que daqui. Deve ser ou não, é 120, tá? Esse ângulo aqui, se fosse, né, um hexágono regular, seria 120 graus esse ângulo aqui. Mas não é 109, porque tem essa característica de essas moléculas não serem planares, tirando essa aqui é planar, então sim, o ângulo é de 120. Então essa aqui é planar, né? Característica da aromaticidade, né? Tem que ter algumas coisas, entre elas ser planar. E essas outras não, A, B e E não são planares. Então é um pouquinho mais difícil ali você chegar nessa conclusão de que elas, né, não estão tão tensionadas quanto a letra C, né? A letra C, ela é uma molécula rígida, né? Então eu não tenho... As outras aqui, elas conseguem se movimentar em algum ponto para liberar um pouco desse tensionamento. Essa molécula C não, ela é rígida, não vai se deformar ali. Então, são ângulos na ordem de 90 graus. E por isso é a nossa resposta correta. Beleza? Era isso, então. Deixa eu ver se eu marquei todas as letras aqui. Aqui marquei A. Aqui eu marquei a B, beleza. E aqui eu marquei a D. E aqui eu tinha marcado, acho que a letra C. Então, estão todas feitas aqui. Vamos aqui para a nossa tela cheia, vamos colocar assim, né? E para dizer muito obrigado aí se você assistiu até agora, não sei nem quanto tempo que tá gravando aqui, ó, 38 minutos, achei que ia dar meia hora, tá bom, né? Passei um terço aí do previsto. Mas é isso, então, minha interpretação aí das questões, achei uma prova relativamente fácil, né? Não achei tão difícil. Para mim a questão mais difícil aí, as duas mais difíceis seriam a do modelo lá de Bohr, para você saber que energia e frequência são diretamente proporcionais. E a última ali, a 45, dos ângulos de ligação, também não é algo tão trivial. As outras três, bem tranquilas, né? Essa primeira, 41, foi, né, dada ali, modelo de Thomson, trazendo a característica elétrica. Também aquela de reconhecimento de funções, muito fácil, e a de equilíbrio também muito fácil, dava para chegar facilmente ali na resposta. Era isso então. Lembrando aí, né, se você não é inscrito, fica o convite para você se inscrever, deixar o seu joinha aí, ativar o sininho. E era isso, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.